Pergunta: FOF de fundo imobiliário de CRI é a pior combinação possível dos fundos imobiliários porque ficam dependentes de emissões sucessivas para recompor o VP? Olha, eu não acho, né? Eu não acho a pior combinação possível, porque as duas classes de ativo, elas têm formas de te entregar um retorno interessante, tanto o CRI, né, fundos de CRI, e os FOFs que compram CRI. CRI ele tem que estar sempre fazendo emissão, sim, mas se o FOF ele tem CRI e ele sabe aproveitar, né, esses momentos de emissão para fazer ganho de capital, ele consegue gerar um retorno interessante, que é o que vários FOFs fazem, né? Então, eu acho que os FOFs de CRI eles têm o lugarzinho deles ali, você tem que entender qual que é a tese de investimento deles, como é que você pode, né, tirar o máximo possível desse tipo de ativo. Se você não entende, né, você fala assim, poxa, eu não entendo isso aqui, eu não sei como é que eles geram valor e tal, não compensa você investir. Se você entende a tese e você sabe como que eles geram valor, em que momento que eles estão mais suscetíveis para o investimento, a carteira deles, se eles já, grande parte dos ativos eles compraram estão com muito abaixo do valor que está e eles vão fazer ganho de capital ou não. Então, esse tipo de coisa é para quem acompanha o mercado, né? Esse tipo de investimento. Então, para quem não acompanha de forma nenhuma e confia no gestor. Não, quero confiar no gestor de FOF, não quero ficar acompanhando o mercado, e ele vai gerar valor para você. Então, são estratégias diferentes, você pode fazer de forma ativa ou de forma passiva, e para objetivos diferentes e conhecimento também que você tem diferente, tempo, né, que você tem no mercado também diferente, são estratégias diferentes mesmo. E aí é aquela coisa assim de característica, né? Não é defeito. Então, às vezes Característica não as defeito. características que ele tem podem não servir para o que você precisa, mas as características de um determinado fundo, né? E aí vamos nessas características: o tempo que ele tem na carteira, os fundos que ele tem na carteira, o preço que ele adquiriu esses ativos na carteira, a possibilidade de entrar em ativos que você, pessoa física, não teria condições de entrar porque não é um investidor qualificado. Então tem toda uma outra coisa que você vai analisar em que você vai entender o que é que você está comprando. Então, comprar fundo significa comprar uma estratégia. Comprar um fundo de fundo significa que você está comprando um gestor, né, a ideia de um gestor, ou a estratégia de um gestor, que vai lidar com ativos que têm estratégias, e essas estratégias elas são selecionadas e montadas dentro de um portfólio por um outro gestor. Então, ele, por exemplo, ele vai ter lá uma carteira de investimento em que ele tem fundos de desenvolvimento, depois ele tem ali, fundos de papel que estão relacionados a um risco pulverizado, aí no outro ele tem um risco mais concentrado, e aí ele vai montando uma receita ali e vai fazendo aquela gestão, comprando em momentos que ele acha que é adequado para te entregar um resultado. Então, é uma característica do ativo e não um defeito do ativo. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso, né? E entender qual a utilidade daquilo na sua carteira. Pode ser que para algumas pessoas aquilo tenha uma utilidade e para outras pessoas não.